temos a nossa lição de número 3, que traz por título a encarnação do Verbo. O nosso texto áureo está lá em João, capítulo 1, e verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a encarnação do Verbo é o maior evento da história da humanidade. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como um Verbo vivo, que veio para redimir o mundo, que veio para redimir a humanidade. Ele se fez carne. Então, Deus assumiu a forma humana. Lá em Filipenses 2, de 6 a 8, diz que ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Então, Jesus esteve aqui na Terra como ser humano. Ele viveu as nossas dores, sentiu fome, cansaço, tristeza, e por essa razão que ele nos entende profundamente. Jesus entende perfeitamente o nosso cotidiano, as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas tristezas, e Cristo derrama a sua graça sobre nós, o seu favor imerecido. Jesus é a resposta para um mundo perdido em mentira, incerteza. Deus revela a sua glória através de Jesus, o unigênito Filho do Pai. É o único da espécie, é incomparável. Jesus é a perfeita revelação de Deus ao mundo. Ele veio habitar conosco, cheio de graça, cheio de verdade, veio revelar a sua glória, veio para nos salvar. A encarnação de Jesus, ela mostra que Deus não está distante, Deus não está alheio conosco, né? Deus não está alheio com a nossa vida, com o que a gente passa aqui nesse mundo, mas Deus é um Pai amoroso, que busca constantemente esse relacionamento com a humanidade. Compreender isso é crer que as nossas vidas podem ser transformadas. E a verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A verdade é que, desde sempre, existe gente que nega que Jesus esteve aqui, que o Filho de Deus, o próprio Deus, esteve encarnado e viveu aqui entre os homens. Porém, a encarnação de Jesus é o alicerce da fé cristã. É um fato incontestável. Deus se tornou homem de fato e habitou entre nós. Isso é fato. Muitos por aí tentam negar, reinterpretar esse fato, mas a palavra de Deus, o testemunho dos apóstolos, a história, ela confirma que isso foi uma realidade. Então, a encarnação de Cristo é um evento histórico que muda completamente o curso da humanidade. A gente vai ver que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, tudo que você vai fazer na forma histórica tem ali um AC ou um DC, que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, a história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso significa que é um fato incontestável. De fato, Jesus esteve aqui na Terra. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, esteve aqui na Terra. Então, esse foi o tamanho do impacto da encarnação de Cristo, o fato de Cristo ter vindo aqui na Terra. Impactou o mundo, impactou a história do mundo. Os apóstolos não falaram de teoria, eles falaram de experiências reais. Jesus andou entre as pessoas, Jesus tocou nos doentes, Jesus multiplicou pães, ele pregou nas sinagogas, muitas pessoas viram ele. De fato, a vinda de Jesus em forma humana é um fato incontestável. E vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Tá? Em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Ainda em 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 3 também. E 2 João, capítulo 1 e verso 7. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós o vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiam em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador
e o anticristo. E é a respeito disso que se trata a lição de hoje. Vamos para a nossa introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. E a pergunta é, por que Deus, na sua perfeição, escolheu habitar no mundo de pecadores? A verdade é que Deus não só tem amor, Deus é amor. A encarnação de Cristo, o fato de Deus ter descido do céu e vindo morar aqui na Terra, encarnado e se tornado um homem, é a prova incontestável do amor de Deus pela humanidade. Quando Deus desce no nível do ser humano, para elevar a humanidade ao nível da sua presença, para se apresentar para a humanidade de forma tocável, as pessoas podem tocar nele. Jesus, ele não veio trazer uma mensagem. Jesus é a mensagem. Lá em Filipenses 2, de 6 a 8, vai dizer que Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu uma forma humana e foi sujeito, né? Ele se sujeitou a uma morte de cruz. É por isso que Deus entende, é por isso que Jesus nos compreende. É por isso que Jesus compreende as nossas fraquezas, as nossas dores, nossos sofrimentos. Deus não está distante de nós. Deus nunca vai estar distante de nós. Deus está acessível para todo aquele que crê. A encarnação de Jesus é a manifestação da graça de Deus, é a manifestação da graça, do poder de Deus na humanidade. A Bíblia afirma que Jesus veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. No ponto 1 da nossa lição, diz que as heresias que negam a corporeidade de Cristo, ou seja, que Cristo veio aqui em corpo. Nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro deles vai falar sobre o que é o docetismo, uma palavra diferente e nós já vamos fazer a compreensão dela. O docetismo é uma heresia que nega a humanidade plena de Cristo. Nega que Jesus veio em carne e defende que Jesus só parecia ser um ser humano, mas que realmente ele não era um ser humano. Na realidade, Jesus não seria um ser humano. A palavra docetismo significa parecer ou aparecer. Os docetistas, que são as pessoas que defendiam essa ideia, né, eles acreditavam que Jesus não tinha um corpo físico real. Ele só parecia mesmo ser um ser humano, mas que ele não era, na realidade, um ser humano. Então, essa teoria ela entra em contradição total com as Escrituras Sagradas. A Bíblia deixa claro que Jesus veio em carne, Jesus viveu entre nós, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, passou pela morte física, passou pela ressurreição para perdoar os nossos pecados. Com o objetivo de perdoar os nossos pecados, com o objetivo de provar para nós que é possível uma pessoa viver aqui nesse mundo de pecado, nesse mundo de injustiça, e vencer. Então, a Bíblia deixa claro que Jesus veio em carne, Jesus viveu entre nós, ressuscitou para perdão dos nossos pecados. Então, essa heresia, ela precisa ser combatida, e ela foi combatida pelos apóstolos. Lá em 2 João 1,7, diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é enganador e é o anticristo. E o texto lá em 1 João 4, de 2 a 3, que nós fizemos na leitura bíblica em classe, diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Mas se não confessar que Jesus veio em carne, então não é de Deus. A igreja, ela sempre enfrentou heresia. E ela sempre combateu heresia. O que são essas heresias, como a gente está falando no decorrer desse trimestre? São as pequenas distorções ou as distorções da verdade. Então, por que é importante a gente defender que Jesus Cristo veio aqui, ele foi humano? Por que é importante a gente defender a corporeidade de Cristo? Ele esteve aqui em corpo, ele foi um ser humano. Por que isso é tão importante para a nossa fé, né? Então, se Jesus realmente não tivesse vindo aqui em carne, ele não poderia ser o nosso Salvador. Se Jesus de fato não tivesse sido humano, a obra da cruz não poderia ser completa, não teria redenção dos nossos pecados. Então, a obra de redenção na cruz, ela não teria validade. Ela só tem validade mediante a plenitude de Jesus na forma tanto divina, 100% divino, como 100% humano também. Então, Deus precisava de fato descer na terra, na forma humana, compartilhar da natureza humana, resistir às tentações de forma humana para destruir o poder da morte e nos reconciliar com o próprio Deus. E esse é o tema que a gente vai estar falando durante essa lição. O segundo subtópico aqui, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam
muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão e Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, o docetismo, ele surgiu no contexto do gnosticismo. A gente vai estar aqui falando sobre isso. Nessa primeira aula vai falar sobre isso, mas nós vamos ter outras aulas também do decorrer do trimestre que vai explicar melhor essas questões. Então, eles enxergavam o mundo material como se fosse maligno, né? Como sendo maligno. E por isso que eles não admitiam eles não concebiam, né? Eles não admitiam a ideia de que Deus pudesse assumir o corpo físico, o corpo humano, já que eles consideravam que a matéria era impura. Então, eles não acreditavam que Deus pudesse se materializar, porque tudo aqui é impuro. Então, Deus, sendo um ser puro, jamais poderia se materializar e contaminar ou se contaminar com a impureza do mundo. Então, o alvo do docetismo é negar que Jesus foi verdadeiramente humano. Eles rejeitam a ideia de que Jesus sofreu fisicamente, porque eles acreditam que Deus não poderia se submeter a uma dor física, a uma morte. Então, o docetismo nega que Jesus nasceu, nega que Jesus cresceu, que ele sentiu fome, que ele sentiu cansaço, que ele sentiu dor. Eles ensinam que Jesus era como se fosse um fantasma, um espírito. Então, segundo os docetas, os que defendem essa teoria, Jesus não teria um corpo físico. O docetismo foi uma heresia que tentou distorcer a verdade da encarnação de Cristo. Mas a palavra verdadeira, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio em carne, teve família, teve amigos, teve vizinhos, teve inimigos. Jesus sofreu fome, teve sede, chorou, amou, teve compaixão, passou por traição, rejeição, enfrentou a fúria dos seres humanos, enfrentou a inveja, injustiça, zombaria, calúnia, mentira. Venceu tudo isso que a gente passa. Jesus passou aqui nessa terra. Tudo isso que todos nós passamos, Jesus passou aqui nessa terra. E depois ele passou pela morte física, o que é comum do ser humano, né? Ressuscitou e para nos dar o direito da salvação. Então, como igreja, nós precisamos proclamar e defender essa verdade. Quando você ouvir alguém, ou quando nós ouvirmos alguém dizendo que Jesus não veio, que Jesus não existiu, não veio aqui em carne, nós precisamos defender, porque essa é a base da nossa fé. Essa é a estrutura da nossa fé, o alicerce da nossa fé. E o terceiro subponto aqui, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma humana e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é um outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se cabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até o local, em Belém da Judéia, a época, no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus. Então vamos lá. A Bíblia, ela refuta todas essas heresias a respeito do nascimento de Jesus, da vida de Jesus e da encarnação de Jesus. Esses três heresiarcas, né, Cerinto, Saturnino e Marcião, são considerados os principais docetas, porque eles distorceram a verdade sobre a encarnação de Jesus. Então, Cerinto foi um gnóstico no final do século I. Ele ensinava que Jesus era um homem comum, filho de José e Maria, e que o Cristo divino desceu sobre ele por ocasião do batismo, tanto que João Batista ali viu, né? Então ele não negava isso, mas que esse Espírito Santo ali, o Espírito do Cristo verdadeiro, abandonou Jesus antes da crucificação, porque ele negava que Jesus, jamais Deus, poderia passar por uma situação de morte. Ele dizia que isso era impossível, porque a humanidade, na sua essência, é má. Então Deus jamais poderia passar por toda essa injustiça aqui na Terra. E o Saturnino foi outro gnóstico do século II, que acreditava que Jesus não tinha um corpo físico real, era apenas uma aparência de carne. Negava a realidade da encarnação. Ele ensinava que o mundo material era
uma obra de um Deus inferior, o Demiurgo. Esse era o Deus que ele acreditava. E que Cristo divino jamais poderia se unir a um corpo físico. Então, Jesus seria apenas uma lenda. Marcião, ele foi ativo no século II e ele rejeitou o Antigo Testamento. Ensinou que Jesus não era Messias prometido. Ele alegava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior, então, por isso Marcião negava a humanidade de Jesus e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, que Jesus seria o mesmo Cristo anunciado lá no Antigo Testamento, né? Todo aquele prelúdio, né, de Cristo do Antigo Testamento, ele negava que fosse o mesmo Cristo que esteve ali, Jesus Cristo que esteve ali no Novo Testamento. Então ele acreditava que Jesus apareceu de forma sobrenatural, mas que nunca realmente passou por um nascimento humano. Esses três hereges, o Cerinto, o Saturnino e o Marcião, negavam a encarnação de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela refuta esse tipo de heresia e com muita clareza. Jesus é o verbo vivo, Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, Jesus cumpriu todas as promessas acerca da redenção da humanidade. E não é difícil entender que no Antigo Testamento, todos os profetas, ou todos os escritos messiânicos do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Então, a encarnação de Jesus mostra o quanto Deus tem a humildade, o quanto Deus tem amor pela humanidade. E que, de fato, o amor de Deus, ele é abrangente, sacrificial e humilde. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, desceu ao nível da humanidade para salvar a humanidade, para reconciliar a humanidade. E essa é uma realidade que nós não podemos negar. E vamos para o nosso segundo ponto da lição. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Também tem 3 subtópicos. O primeiro dele, o que era desde o princípio. João, baseado em João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que os apóstolos afirmam na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, João 1:1. Isso significa que o verbo já existia desde antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne e não se contenta apenas com isso, mas apresenta um detalhe importante. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então vamos lá, o Evangelho de João, ele apresenta Jesus de uma maneira única. Ele retrata a divindade de Jesus, ele retrata a humanidade de Jesus, ele retrata o amor, a graça, a verdade. João retrata Jesus como o grande eu sou, aquele que não tem começo, que não tem fim, o Deus que se fez carne para se relacionar diretamente com o homem, o Deus que desceu da sua glória para caminhar ao nosso lado, o verbo vivo, o verbo eterno, aquele que habitou entre nós, aquele que iluminou as nossas vidas, aquele que nos protege, aquele que nos guia, aquele que nos guarda, o bom pastor, aquele que dá a vida, a sua vida pelas ovelhas. O Evangelho de João, ele nos dá a certeza da vida eterna, através da ressurreição de Jesus. Então, a encarnação, ele é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. Deus não mandou um representante, um anjo para representar ele aqui na Terra. Não, Deus veio pessoalmente. Cristo tomou uma forma humana para se identificar, eu diria assim, para se identificar conosco. E é por isso que Jesus, ele entende. Jesus nos entende perfeitamente. Como eu já disse, Jesus conheceu as nossas dores, Jesus sabe das nossas limitações como ser humano, porque ele experimentou da vida terrena, ele experimentou da humanidade, da nossa humanidade, ele sentiu tudo que nós sentimos, e essa é a certeza que nós temos, que Jesus jamais vai estar distante de nós, ele vai estar caminhando conosco em cada momento da nossa vida, e Jesus esteve aqui, o próprio Deus esteve aqui, ele teve todas as sensações que um ser humano pode sentir. Então, João 3,16, que a gente chama de texto áureo da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8,3 diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado. Então, o Evangelho de João, ele nos chama para viver uma fé prática. A gente lembra que Jesus é o nosso modelo de vida em todas as áreas. Jesus é o nosso modelo de fé, modelo de conduta. Jesus foi visto, Jesus foi ouvido, Jesus foi tocado, ele foi evidenciado na forma humana. A encarnação de Jesus, a corporeidade de Jesus é a nossa base, é a base da nossa fé.
é o alicerce da nossa fé, é a nossa esperança da nossa morte, da nossa ressurreição, da nossa liberdade, do nosso perdão, do perdão dos nossos pecados, da certeza do amor de Deus para conosco. E o segundo subtópico aqui, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com eles conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ou seja, a história não nega a existência de Pôncio Pilatos, mas tenta negar a existência de Cristo. E aí vem o Evangelho de João. João vai dizer que nós vimos com os nossos olhos, né? Aquela expressão, eu vi com os meus próprios olhos. Parece estranho, né? Mas é uma expressão bíblica. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Então, esse trecho, ele não deixa dúvida. E o que eles estão querendo dizer é que nós vimos de verdade. Não é que a gente viu um espírito, não é que a gente viu ou imaginou. Nós vimos de verdade. Cristo andou com a gente, ele tinha forma humana. Nós vimos, nós tocamos, nós andamos com ele, nós testemunhamos isso. Então, essa é a importância da gente testemunhar aquilo que a gente passa na nossa vida, aquilo que a gente vive, aquilo que as situações que a gente passa, o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho estimula a fé de muitos. As nossas experiências com Deus têm o propósito de levar muitos a experimentar o poder de Deus nas suas vidas. Nós não podemos apenas nos contentar, ou estar contente, ficar feliz em ouvir falar de Cristo, ouvir as experiências das outras pessoas com Cristo. Nós precisamos experimentar o Cristo, nós precisamos experimentar Jesus, nós precisamos viver experiências com Jesus, experiências concretas com Ele, através da nossa fé. Essa visão dos apóstolos aqui, esse relato bíblico do testemunho dos apóstolos, né, os testemunhos dos discípulos, né, daquelas pessoas que conviveram com Jesus, que viram os feitos de Jesus, que andaram com Jesus, é um convite para nós, para a gente enxergar que Cristo não é um ser abstrato, mas ele é uma realidade viva. Jesus caminha conosco através do Espírito Santo. Então, os discípulos, eles estiveram com Jesus presencialmente. Eles viram Jesus operar milagres. Eles não imaginaram isso. Eles ouviram os ensinos de Jesus. E depois da partida de Jesus, eles ainda continuaram experimentando a manifestação da glória e do poder de Deus. Significa que eles sabiam exatamente que era a mesma glória, era o mesmo poder e que era o mesmo Cristo. Embora ele não estivesse mais presencialmente ali, o poder e a glória era o mesmo, continuava ali com eles, continuava operando as mesmas maravilhas através deles. E é o mesmo poder que opera em nós, através de nós. Significa que a glória de Deus não é algo no passado, ela não ficou no passado, ela continua a se manifestar. Ela continua, da mesma forma como ela continua a manifestar na vida deles, ela continua se manifestando na vida de quem busca o Deus, de quem se relaciona com Deus, de quem se relaciona com o verbo vivo, com o Senhor Jesus. Se eles usam aqui, e vimos a sua glória, é o tempo perfeito do verbo. Isso indica que aconteceu no passado, mas os efeitos continuam ativos no presente. Os testemunhos dos apóstolos, eles continuam relevantes e transformadores até nos nossos dias. Por isso que em João 20, 29, está escrito assim, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então nós nunca podemos deixar de falar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vemos, todo o poder de Deus que é manifesto na nossa vida, todas as experiências que nós temos com Deus, todo o nosso testemunho que nós temos com Deus. Nós precisamos edificar a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. Nós precisamos elevar a fé de outras pessoas. O Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que operou na vida dos discípulos opera na minha e opera na sua vida também. Assim como o testemunho dos apóstolos é a fundamentação da igreja, é fundamental para a formação, para a edificação da igreja, as nossas experiências com Deus, os nossos testemunhos não podem ficar escondidos. Eles são fundamentais para levar outras pessoas a crer em Deus. Nós não podemos olhar para a Bíblia como se ela fosse um livro passado, ultrapassado, que Deus fez, Jesus fez lá e não continua fazendo nos nossos dias. Jesus continua fazendo nos nossos dias. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
Nós não podemos esconder as nossas experiências com Deus. Nós precisamos levar as nossas experiências ao conhecimento de muitos. Nós precisamos mostrar para o mundo que Ele continua o mesmo. Ele continua derramando do seu poder sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem crê. Então, tudo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Ele não mudou, continua o mesmo. E nós somos chamados a continuar esse testemunho. Nós somos chamados a experimentar o amor de Deus. Nós somos chamados a experimentar, ter experiências com Deus e proclamar essa verdade para o mundo. Deus se fez carne, viveu entre nós, mas continua presente na nossa vida, operando através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. E vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, ó. Uma crença herética. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 experiências e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então foi ainda na época do apóstolo João que essas heresias elas começaram a se infiltrar no meio da igreja. Elas negavam a encarnação de Cristo e João, com muita autoridade, ele combateu essas crenças e afirmou que Jesus veio em carne, inclusive porque João ele foi o discípulo mais novo, né, o mais jovem discípulo de Jesus, e ele esteve com Jesus. Então, a encarnação de Cristo, ou o fato de Jesus ter vindo em carne, precisava ser defendido, assim como precisa nos nossos dias, né? Porque ela é o coração do Evangelho. Ela é a certeza de que houve a redenção. Então, o fato de Jesus ter vindo em carne, o fato de reconhecer que Jesus veio em carne, é reconhecer que ele fez o sacrifício, que houve, né, o sacrifício de Jesus por nós. Jesus ele não assumiu a forma humana, mas ele viveu plenamente como homem. Então ele não entrou como nos nossos dias, né? A gente pode dizer, nós estamos cheios do Espírito Santo, mas nós não somos o Espírito Santo. Mas Jesus não. Jesus era Deus, e ele estava aqui e era Deus. E da mesma forma como nos tempos de João, nos nossos dias também existem falsas doutrinas. Eles continuam a tentar, né, diluir essa verdade, dizer que Jesus não era Deus, que Jesus não era plenamente Deus ou não era plenamente homem, mas o nosso chamado é para permanecer firme na verdade. Nós precisamos permanecer firme na verdade. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, saber a palavra de Deus, buscar discernimento. A gente só vai combater a mentira quando a gente sabe a verdade. E nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos ter discernimento para que quando chegue uma heresia ou uma distorção da verdade, a gente possa rejeitar. Enquanto cristãos, nós temos o dever de proteger a pureza do Evangelho, assim como os apóstolos protegeram a pureza do Evangelho, como nós vimos na lição passada, assim como os apóstolos, eles lutaram para combater as heresias, para colocar a verdade, para pregar a verdade, nós também precisamos estar dispostos a combater as heresias e a pregar a verdade. Na verdade, nós não devemos estar dispostos a viver pelo Evangelho. Nós precisamos estar pronto, disposto, se preciso for, morrer pela verdade do Evangelho. Assim como muita gente no passado passou por isso, morreram anunciando a verdade do Evangelho. Toda a distorção do Evangelho, tudo aquilo que distorce a verdade do Evangelho, que nega a verdade das Escrituras, é heresia. E é perigoso e precisa ser refutado. E esse é o nosso dever, esse é o legado que ficou para nós. Em nosso tempo, preservar a verdade das Escrituras. E vamos partir para o final da nossa lição, terceiro tópico da lição. Como as heresias se revelam hoje? Também temos 3 subtópicos. O primeiro deles, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia
anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. E o seu cumprimento histórico no Novo Testamento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então vamos lá, muitas pessoas zombam, acham engraçado, não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, que ele foi concebido pelo Espírito Santo. E essa negação, negar que Jesus veio de uma virgem, isso compromete toda a estrutura do Evangelho. Porque eu disse ainda há pouco que Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem. Então Jesus não poderia passar pelo estágio da concepção humana. E é por isso que nós precisamos compreender isso e ter a coragem de declarar que Jesus veio até nós de forma milagrosa, Jesus veio até nós de forma sobrenatural, Jesus veio até nós para nos redimir. Então, o nascimento de Jesus é o alicerce que sustenta toda a construção do Evangelho. Jesus nasceu de Maria e ela de fato era virgem. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem intervenção humana. Isso nós precisamos ter essa certeza. Esse fato é um fato. Esse é na verdade o fato que estabelece a identidade plena de Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. A importância de Maria ser virgem é importante porque significa que Jesus ele nasceu sem o pecado original da humanidade. E essa era uma condição necessária para ele ser o Salvador perfeito. Lá em Lucas 1,34 vai dizer assim, Maria pergunta, como é que isso é possível se eu não conheço o homem? E o anjo responde assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, o texto lá de Gálatas 4,4 também diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E esse nascimento sobrenatural, essa situação sobrenatural, é a prova de que Deus intervém diretamente na história humana. E Ele tem poder para agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. A Bíblia, ela não pode ser lida como um livro qualquer. Ela precisa ser lida de forma sobrenatural, de fato, de forma espiritual, de forma que o mesmo Deus que atuou lá, ele atua nos nossos dias. Ou seja, Deus é um Deus que age de forma sobrenatural e continua agindo de forma sobrenatural nas nossas vidas. Essa verdade do nascimento virginal, do fato de Jesus ter nascido de uma virgem, ela sempre foi atacada por crenças heréticas. Então, o objetivo sempre foi questionar a autoridade divina de Jesus, sempre foi afetar diretamente a doutrina da salvação e defender o nascimento de Jesus de forma virginal é defender a integridade da mensagem de Cristo. A nossa salvação não foi por obra humana, mas foi por um ato milagroso de Deus. Então, como cristão, cabe a nós a defesa da nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé com coragem, com amor. Nós somos chamados para sermos testemunhas fiéis num mundo que rejeita o sobrenatural. Por isso que nós precisamos dar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, crer que a palavra de Deus é poder para a nossa vida, ainda nos nossos dias, orar, se relacionar com Deus, pedir para Deus, buscar em Deus o espírito do discernimento, buscar ter comunhão com Deus, buscar ter paz e comunhão com pessoas que estudam a palavra de Deus e que pode nos elevar espiritualmente, buscar sempre andar com pessoas que estão espiritualmente acima de nós, que pode elevar a nossa fé, valorizar a companhia e os ensinamentos de pessoas que buscam ter comunhão com Deus e que eleva a nossa fé. Lá em 1 Pedro 3,15 está escrito assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da vossa esperança. Então, um cristão que não conhece as escrituras sagradas, um cristão que não conhece a Bíblia, um crente que não conhece a Bíblia, é como se fosse um soldado desarmado num campo de batalha. Então, nós não podemos passar por isso. Nós precisamos conhecer as escrituras, nós precisamos nos relacionar com Deus e viver de forma sobrenatural. E o segundo subtópico aqui, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e o que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é a principal fonte de autoridade espiritual. Declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas do rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso
se parece com as ideias de Basílides, ou essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, o objetivo dos hereges e a heresia deles é plantar dúvida, descredibilizar a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, disseminar engano, e levar muitas pessoas à perdição. As heresias, elas desviam as pessoas da verdade, enfraquece o testemunho do cristão e leva pessoas à perdição. Basílides foi um líder gnóstico. Ele alegava que Jesus não morreu na cruz. Ele defendia a ideia de que Simão, Sirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus no caminho do Gólgota, né? Jesus estava ali naquela... já tinha sofrido bastante, então estava passando ali aquele homem, e eles pediram para ele carregar a cruz para o Senhor Jesus. Então, segundo o pensamento de Basílides, esse Simão, ele foi crucificado, assim, o Sirineu, né, que carregou por um determinado tempo a cruz de Cristo, e que Jesus, ele teria só visto aquilo, visto o Sirineu ali, o Simão sendo crucificado no seu lugar. Então, essa heresia de Basílides é a crença gnóstica de que o mundo material é maligno e que um verdadeiro Deus jamais poderia experimentar uma morte degradante, né, uma morte de cruz, e o verdadeiro Deus jamais poderia passar por uma morte física. Mas a Bíblia diz lá em João 19:34 que uma lança foi colocada no lado de Jesus e saiu sangue e água. Isso significa que Jesus passou de fato pela morte física. Então, essa ideia, a heresia, é totalmente incompatível com a Bíblia, totalmente incompatível com a ideia de que Jesus não morreu. Jesus morreu. E o Alcorão, ele declara que Jesus não foi crucificado nem morto, mas que ele simulou, fez com que parecesse para as outras pessoas. Então, de acordo com o pensamento islâmico, um profeta tão importante como Jesus não poderia passar por uma humilhação desse tamanho. Então, para o Islã, a crucificação de Jesus contradiz a honra de Deus. Porém, Isaías 53:4-5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, esse texto profético afirma que Jesus sofreu, de fato, por nós. A palavra de Deus por si só, ela refuta tanto as heresias de Basílides como o Alcorão. Então, com essas verdades bíblicas, nós podemos provar, ou a Bíblia pode provar, que Jesus passou pela morte, venceu a morte, ressuscitou. Por isso que nós precisamos, ainda reiterando, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos discernir o Evangelho, para nós não sermos enganados. Precisamos ter a capacidade de defender a nossa fé com amor, com firmeza, com a palavra. Jesus sofreu, Jesus morreu, ele ressuscitou para nos salvar, para nos dar o direito da salvação, para perdão dos nossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo é a prova da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. A crucificação de Jesus é um chamado para o arrependimento da humanidade. A ressurreição de Cristo, ela nos capacita para viver uma vida nova, um novo nascimento. Lá em Romanos 6:5 está escrito aqui, assim, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a crucificação ali, ela não foi um evento histórico, mas ela é um convite para o arrependimento, é um convite para a salvação. A ressurreição não é só um milagre, mas ela é a garantia da nossa vitória final. Nós possamos viver como verdadeiros cristãos, com a certeza da eternidade, nós possamos proclamar e testemunhar sobre a morte, a ressurreição de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a nossa vida de acordo com Cristo, nós possamos ser testemunhos vivos de Jesus aqui na terra. Jesus venceu e essa vitória é nossa, é minha e sua. Glória a Deus. Partindo por final aqui, o terceiro subtópico, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o havia amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácio escreveu: aqueles de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então vamos lá. A morte de Jesus é o evento mais documentado da história cristã. Além das escrituras sagradas, ainda existe
fontes históricas seculares de historiadores não judeus, não cristãos. Por exemplo, o historiador Flávio Josefo, ele era judeu, ele viveu entre 37 e 100 depois de Cristo, e ele escreveu na sua obra Antiguidades Judaicas. Então ele vai mencionar Jesus ali, vai fazer uma menção, até porque o Flávio Josefo, ele não era cristão. Então a menção que ele faz diz assim, havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Está escrito no livro de Antiguidades Judaicas. Isso que ele descreveu ali, a gente pode ter uma confirmação bíblica no relato que está lá em Mateus, capítulo 27, do 26 ao 31. Aí vai trazer detalhes de como Jesus foi entregue para Pilatos e foi crucificado. Então, a história, né, de alguém que nem era cristão, de um judeu que não era cristão, era um historiador que buscava fatos históricos, ela tem ali a confirmação dentro da Bíblia. Os detalhes estão todos dentro da Bíblia. E Tácio, ele foi um historiador romano, um dos maiores historiadores romanos, que viveu entre 56 e 101 anos, né, no ano de 56 e 120 depois de Cristo. Tácio, ele era muito hostil ao cristianismo. É uma pessoa que não aceitava o cristianismo. Ele não tinha interesse nenhum em promover a fé cristã. Mas ele confirma a questão da crucificação de Jesus e fortalece, né, a credibilidade do seu relato. Porque ele menciona Jesus, ele conta, né, sobre o incêndio de Roma e a perseguição dos cristãos, a perseguição dos que seguiam o exemplo de Cristo, dos chamados cristãos, né? Então, Tácio escreveu assim, Cristo, de quem derivou o nome cristão, foi executado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então, ele, além de falar a respeito da perseguição dos cristãos, ele também afirma que Cristo foi executado durante o reinado de Tibério por ordem de Pôncio Pilatos. E lá em João, capítulo 19, verso 16 até o 18, ele vai relatar o momento que Jesus foi entregue e crucificado e mandado, né, para o Gólgota para ser crucificado. Então, como nós já vimos, a morte de Jesus, ela mudou o curso da história. Ela iniciou um movimento que transformou o mundo. E a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a Escritura Sagrada, ela aponta para Cristo. A Bíblia é rica em detalhes, as profecias messiânicas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, daí já traz o cumprimento dessas profecias, porque aí vem o nascimento de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição, a glorificação de Cristo, e isso é um fato incontestável. Qualquer fato diferente disso é considerado como heresia, e nós temos o dever de combater. Nós precisamos defender a nossa fé em Cristo. Nós precisamos defender que Cristo esteve aqui, esteve entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito, a do Filho único, né? O único da sua espécie, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por essa lição maravilhosa. Nós chegamos ao fim de mais uma aula gloriosa, esclarecedora. Que Deus te abençoe grandemente e foi um prazer servir.